ok, assim. Só que nos últimos tempos, todo mês eu tô tendo crise de gastrite. Nossa, que horrível. Mas Mas vai melhorar. precisa. O importante é sempre estar rindo, né? Né? Então, O importante é é o que sempre eu estar tenho que rindo. fazer. Muito bem. Ça va, ça va. Vamos lá, então. Vamos continuar o que a gente estava vendo. Semana passada a gente deu introdução às formas de fazer perguntas, né? Não introdução, mas uma forma de explicitar as formas que a gente faz pergunta em francês. Que a gente viu est-ce que, a gente viu a inversão, né? A gente viu que não é obrigatório o uso da inversão. A gente viu que precisa tomar cuidado quando a gente faz a inversão, principalmente com o il, o elle, o on. Por quê? Quem lembra? Porque na inversão você tem que passar pro D, né? Pro DE? Sim. Como é? Eu não entendi. Eu também não. Como assim? Calma aí. Uhum. Será que eu tô falando uma coisa da aula passada? Acho que tô. Da aula retrasada. Uhum. Calma aí, esquece. Ignora o que eu falei. Ah, ça va, DE. Tá. Ça va. Ça va. Não. Eu estava falando semana passada, Maria, era o seguinte. Quando a gente vai fazer a inversão na pergunta, por exemplo, comment êtes-vous? Comment êtes-vous? Ça va esse aqui? Todo mundo entendeu isso aqui? Como você tá? Como você tá passando? Mas também quando como vocês, a gente, né? Vocês, né? Aham. Uhum, os dois. Só que invertido. Então, né? Como êtes-vous? Que é a forma invertida de falar comment vous êtes, né? Até aí Uhum. tranquilo. Então aqui não... professor, faz diferença? Não faz. É mais difícil? Depende de pessoa para pessoa. Às vezes as pessoas acham mais difícil, às vezes acham mais fácil. É, mas o que eu aconselho, às vezes, quando pega inversão, é decorar a inversão como ela é. Como assim? Quando você vai pensar para falar comment vous êtes, como você está, como vocês estão, normalmente a gente pensa o você, o estão e você está, né? O verbo être. Então, isso normalmente a gente vai pensar. Pelo menos assim, a partir da metodologia que a gente aprende aqui. A gente não decora isso aqui como uma frase, aqueles livrinhos, 500 frases para saber em francês, ou 500 dicas de conversação. O comment vous êtes, a gente aprende desde o início, como o verbo être, o vous, né? Normal, como uma língua. Já o comment êtes-vous é a mesma coisa, só que para evitar essa fadiga de sempre pensar em versão, eu aconselho aqui fazer o contrário. Você já sabe o que significa a expressão, mas aí você guardar ela como se fosse uma unidade, como se fosse uma única palavra. Êtes-vous, êtes-vous. Entendem isso? Uhum. Entenderam? Então, a inversão, como não é uma coisa que eu falo assim, que faça a roda e faça sem pensar, você pode usar a forma direta do dia a dia, perguntar diretamente. Mas algumas coisas que você pode acabar perguntando todo dia, por exemplo, você está bem? Aí, se você quiser colocar isso na sua parole, na sua fala, aí você tenta guardar isso já de uma forma automatizada. Porque o vous êtes vai automatizar sozinho, né? Porque é o comum. Mas o êtes-vous, você pode deixar guardado assim, isso aqui eu uso quando eu vejo alguém na rua. Como êtes-vous? Ça va bien? Ça allait? Ça va? Entenderam isso, a questão da inversão? É uma forma mais informal? Não, não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que a diferença
é a mesma coisa. A diferença é que existe essa possibilidade, Uhum. entendeu? Tá. Tá bom, professor, mas eu estou evitando a fadiga. Não quero aprender coisa que não vou usar. Vou usar só o direto. Tudo bem, pode usar só o direto, tá? Mas lembre-se que existem a outra forma também. Então, às vezes, é bom vocês também automatizarem essas outras formas, tá? Êtes-vous, êtes-vous. Lá no Duolingo, eu encontrei algumas frases que tinha essa inversão e eu não estava sabendo o porquê, assim. Mas eu vi, assim, que tinha, né, que fazia mais ou menos sentido. Uhum. Mas eu fiquei, tipo, meio perdida com isso. Tá. Mas lembrando, só existe o hífen no francês para dois casos. O principal, eu acredito que é a inversão. E o segundo motivo de ter o hífen em francês é para juntar palavras, duas palavras que são, por exemplo, Covid-19, ça va? Aqui é um código, no caso, né? Mas palavras, como eu esqueci o nome disso? Palavras compostas. Palavras compostas. Então para palavras compostas, ou no caso aqui uma palavra código, né? Mas tirando esse caso da palavra composta, que eu esqueci todas agora, toda vez que a gente tiver o hífen, no caso de um pronome normal, uma coisa normal assim, o vous, o et, sempre vai marcar a inversão, né? Eu acho que é visivelmente fácil de identificar, mas às vezes a gente não entende em alguns casos, tá bom? Tá bom. O que eu estava comentando na última aula foi que é preciso só tomar cuidado quando for fazer a inversão em três pessoas, principalmente. Um certo cuidado. Eu lembrei. Lembrou? É quando junta as vogais, né? Isso. Aí você vai ter que lembrar de colocar um T. Esse T não muda Isso. nenhum significado, só que ele vai mudar na pronúncia, para não ficar Isso. uma coisa estranha, que sempre o francês evita ter duas vogais juntas. Exatamente. O francês evita muito mais é, um sentimento ruim de má sonoridade, vamos dizer assim. De má sonoridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o francês evita, ele evita sim a questão da dupla vogal, mas é que a dupla vogal ela cria essa coisa de má sonoridade. Então, por exemplo, a Uhum. gente tem o votre ami, né? Votre ami. Aqui eu tenho encontro de duas vogais. Aqui, por exemplo, é uma exceção da língua francesa, porque o correto, segundo o padrão da língua, seria fazer o que aqui? Um enchaînement, né? E aí nem a questão, principalmente por causa do E, né? Mas não se faz com votre e nem com notre, tá bom? Esses dois não faz, porque não é comum fazer com o nu e o vu. Já também, por exemplo, o tu as. Aqui, a gente viu que não é comum fazer, não é correto fazer na linguagem formelha, na linguagem, no registro culto, no registro formal da língua. Porém, na linguagem familiar, exatamente o que a Maria falou, é comum a gente evitar o encontro vocálico. Então, a gente vai fazer tá, Uhum. tá? Então, é isso mesmo, evitando os encontros das vogais. Então, quando a gente tem o on, por exemplo, on fait, por exemplo, on fait, por exemplo, se a gente for inverter, como fica? Feton, Isso, feton, não é? On fait, claro que vem uma pergunta bem simples aqui, né, gente? Que isso? A gente faz? Ah, pessoal, faz Uhum. o quê? Aí não convém. On fait, feton, não é?
Aqui tranquilo. Por quê? Porque o verbo, quando tá aqui, ele termina com consoante, então não vai ter nenhum problema. O maior problema foi que quando eu tenho um verbo que termina com vogal, vai inverter, aí vai acontecer o quê? Né? Por exemplo, e aí você pensa, meu Deus, professor, quando eu vou ter um verbo que termina com vogal? É mais fácil do que parece. Todos os verbos do primeiro grupo terminam com vogal. Quando eu falo no singular, por exemplo, né? Vamos lá. Só para vocês entenderem bem isso. Me falem qualquer verbo do primeiro grupo. Chanter. Chanter, ça va, chanter, né? Conjuga para mim, Marisa. Eu? Isso. Je Je chanter. Je chante. Je chante. Oui, por Je quê? chante. Oi, mas por quê? O chanter é no infinitivo, chanter vai ser no vous, e chanter vai ser onde? Lá no passé composé. Quando está no conjugado no presente, é chante. Ça va? Então, o que acontece? Tira o R, chante. Tu chante. Tu chante com S. Com S. Uhum. E Chante. Chante. Sim. Igual o primeiro. Igual ao primeiro. No Maria. No chanton. No chanton. Tainá? Desculpa. O chanter. O chanter. E il, Marisa? Il chante. Chante também, tá? Então eu pronuncio até aqui, né? Chante, como lá no começo, só que eu coloco no final, na ortografia, ENT. Super. Tá bom? Super. Então, tranquilo até aqui, né? Então, reparem que quando a gente está falando do verbo no primeiro grupo e aqui nessas duas pessoas, ele sempre vai terminar com vogal. Sempre. Todos vão fazer isso. Todos vão tirar, vão perder só o R e vão ficar com vogal, certo? Só que aqui no je não faz diferença, porque nunca, se eu falar chante je, né? Tranquilo, nada acontece, né? Porque não tem encontro vocálico. Então vamos fazer a inversão aqui. Chante je. Chante tu. Chantons. Chantons nous. Chantez-vous. Lembrando que inversão eu só faço 99% dos casos numa pergunta, né? Chantez-vous, ele marca uma pergunta. Então também, Tainá, não faz diferença se eu falar vous chantez como afirmação, só que quando eu faço vous chantez com uma entonação de pergunta, fica o quê? Fica importante eu fazer a entonação de pergunta, né? Vous chantez? Então a responsabilidade de colocar o interrogação fica na sua prosódia, na forma que você enuncia a palavra. Agora eu quero afirmar que você canta. Vous chantez. Ou vous chantez? Sabe a diferença? Agora, só que quando eu faço inversão, automaticamente eu sei que é uma pergunta. Entendi. Tem essa diferença. Não tem nada, por exemplo, que é mais culto, é mais formal, informal. Só que fica mais evidente. Isso também é uma coisa que eu esqueci de falar, mas a gente vai conversando aqui, faz sentido também, né? Fica diretamente evidente que é uma pergunta. Às vezes, isso é interessante quando a gente pensa em línguas que tem outros processos diferentes do português. Porque a gente está falando do francês, é a mesma coisa. A entonação da voz coloca sendo uma afirmação ou uma interrogação. Em inglês, a gente tem a inversão obrigatória, né? O espanhol, o que acontece no espanhol? Entonação. Porém, que na escrita do espanhol tem o quê? No início de toda a pergunta, eu coloco uma interrogação invertido. Então, por exemplo, se eu estou lendo um texto espanhol,
toda vez que começa uma pergunta, eu sei que aquela oração tem a função de pergunta. Em português, eu vou saber que ela tem uma função de pergunta ou na oralidade ou no final da oração que eu sei, na escrita, que eu tenho uma interrogação. Estão acompanhando? Sim. Mas existem outras línguas, o chinês, por exemplo, que uma única palavra pode ter vários significados na questão tonal. Né? Por exemplo, assim, xi, xi, xi. Então, são várias tonalidades que mudam o sentido da palavra. Então, quando a gente está falando de uma língua aqui, a gente coloca essa entonação da pergunta só na oralidade, tende a ser uma questão para outros aprendizes de outras línguas. Estão entendendo? No inglês, no francês, quando eu faço a inversão, é automaticamente uma pergunta. Entenderam isso? Acho que Acho que sim. Tá bom. Então, por que acho? Me falem por quê. Me expliquem isso que eu falei. Tem alguém aí? eu não vou saber explicar. Tá bom. Então, Maria? Maria? Também não. Tá, vá. Então, vamos lá. Finjam que vocês vão explicar isso para alguém de 5 anos. Como vocês explicariam isso que eu acabei de explicar? Marisa. Vamos lá, gente. Qualquer coisa. Falem alguma coisa. Senão, eu vou ter que explicar de novo e eu vou explicar de um jeito que vocês vão ter que saber explicar. Vamos lá, sei lá. Tentem, qualquer coisa. Vamos lá. Tainá. Qual que é a diferença entre inverter e falar direto? Pelo que entendi, pela entonação, você percebe se é uma pergunta ou não. Uhum. Quando eu falo direto, né? Por exemplo, tu chantes? Isso é uma pergunta, né? Sim. Tu chantes? Tu chantes? Agora eu quero afirmar. Tu chantes? Tu chantes? Certo? Uhum. Então, pela entonação, eu consigo diferenciar. Agora, se eu usar a inversão, o que acontece? Posso interromper? Claro. Então, assim, se usar a inversão, você não precisa exatamente usar a entonação, porque a estrutura já está aí e você vai saber que isso é uma pergunta, é isso? Perfeito. Eu? Ah, tá. Uhum. Maria? Entendi melhor. Melhor. Tom, Oi. Não, entendi agora. Olha o medo de falar. Vamos assim, melhor. Tá lá. Maria. Chantevu, por exemplo. Usar o ponto de interrogação? Não, porque a estrutura, como ela já está formada, e você falava, a pessoa vai saber que isso é uma pergunta, não é isso? Uhum. Tá. Acho Você fez uma que pergunta, né? isso. Uhum. Tá, viu? Eu Olha, acho que eu entendi. tá lá. Agora. Às vezes, olha que interessante no português. Às vezes a gente fala com tanta entonação, ou com uma falta de uma certa entonação, que parece que foi uma afirmação. Do jeito que você falou, Tom, então não precisa colocar uma interrogação numa oração que já está invertida. Sim. Como a resposta é sim, eu achei que você estava afirmando, entendeu? Olha que interessante. Mas, na verdade, você não fez a entonação. Claro que, como é uma oração mais longa, a entonação de pergunta. Sim, foi exatamente isso. Exatamente isso. Agora, se eu tivesse feito a inversão no francês, eu já ia saber antes. Mas eu vou responder já sobre a questão da interrogação. Tainá. Entendi. Perfeito. Oi? O que tu tinha falado? Por exemplo, chantes-tu? Chantes-tu? Ah, tá. Chantevu vai ser uma pergunta, então, de qualquer Isso. De qualquer forma. Isso. Então, forma. a pessoa vai ter que te responder oui, non. Ça va? Entendi. Ça va? Agora, vous chantez tem a possibilidade, vamos dizer que lembrando que o francês e o português é a mesma coisa,
Mas tem a possibilidade, dependendo de como, se você não esforça em fazer a entonação da pergunta, ela entender como uma afirmação. Tá bom? Entenderam? A questão da interrogação, Marisa. Poderia ser, sim. Poderia ser sem uma interrogação. Mas não é. Porque não é. Porque Sim. é um padrão, né? É um padrão da pergunta. Sim. Né? É a mesma coisa do espanhol, a gente começa a se perguntar por que tem uma interrogação no começo invertido. Porque a gente vai pensar na nossa língua. Se na nossa língua é no final, se a interrogação no final já resolve o problema, por que em espanhol precisa botar antes? Sim. Né? Só que se a gente for pensar no espanhol, faz interesse. Daqui a pouco eu não sei falar mais nenhuma língua, nem português, espanhol. Quer ver? Como é que fala? É interessante pensar que se a gente colocar antes de qualquer coisa uma interrogação, pode ser investida, pode ser qualquer símbolo indicando a pergunta, não precisa botar no final também, né? Sim. Né? Então, seria uma outra possibilidade se a gente for criar um dia uma língua. Mas claro que aí no final eu teria que fazer o quê? Deixar aberto um ponto, uma barra? Então, é interessante do espanhol que ele faz um bloquinho de pergunta. Em português, a gente começa a pergunta, né? Meio que começa ela depois de um ponto, né? Ou ela começa do além e eu faço ela fechada no final. Como se fosse baseado, talvez. Enfim. Enfim, um é uma bolacha e outro é... O que eu tô falando? Enfim, Savá, entenderam a questão da entonação da pergunta? Não faz diferença, mas tem esse debate que a gente está fazendo aqui, que um fica evidente que é uma pergunta e o outro depende da entonação. Certo? Sim. Maria. Certo. Maria? Oi. E aí? Eu entendi que a diferença. Eu tinha te perguntado isso aula passada. Uhum. Qual que seria a diferença, se não mudava necessariamente o contexto da minha fala e nem se era mais formal ou mais informal. Mas eu Uhum. entendi, é só mais a entonação da sua frase, né? Uhum. Exatamente isso. Sim, eu entendi. Não a entonação da sua frase. A entonação fica referente, por exemplo, se você fala je chante. Je chante, como não é comum eu me perguntar se eu canto, então je chante sempre pode acabar sendo uma afirmação. Agora, se você falar chante je, é 99% de chance de ser uma pergunta. Entendeu? Então a inversão ela é usada numa pergunta. Por isso que também a gente pode pensar na questão do inglês, por exemplo. A questão do inglês usar obrigatoriamente a inversão como pergunta também é um ponto para a língua sempre separar a questão da pergunta. Né? Lembrando que o inglês é uma língua muito prática de aprender, muito fácil, e no sentido de... Por isso que a gente deu sorte, eu acredito, de ela ser a língua que o mundo fala. Porque ela não tem problema com gênero, que é muito complexo, no sentido de dar gênero para as coisas, né? Sim. A questão dos aumentativos, dos diminutivos. Essa questão agora da pergunta, você sabe que é uma pergunta, né? E outras coisas. A conjugação verbal é muito fácil. Então, tem tudo para aprender inglês, todo mundo. Só, claro que eu acho que é mais legal. Às vezes, o medo do inglês é de se abrir para entender as estruturas, entender a questão da língua em si. Então, vocês que estão agora estudando francês, que é uma língua que acabam estudando português também, né, de tabela, vão perceber que o inglês é muito fácil. Quando eu tenho, em francês, eu tenho as 6 conjugações, que já são fáceis, né? Pensando no português brasileiro, que vocês já sabem, o mais complexo, e saber não é questão de teoria, mas saber internamente, né?
Claro que toda vez que a gente estuda um pouco mais, a gente vai trazendo esse conhecimento inato de vocês, que vocês têm desde sempre, para a consciência, né? Então, quando a gente pensa no inglês, quantas conjugações? 3, 4, né? 3 não, 2, às vezes, 3, mas enfim. E já o francês tem essas questões que estão junto com o português. Tá? E se eu inverto lá no plural, a mesma coisa. Chante-t-il. Aqui é um momento que o T do ONT, que nunca é pronunciado, ele assume um papel, né? Assume um papel interessante. Então, qual que é a questão que eu comentei? Que precisa tomar um pouco de atenção. Principal atenção é aqui na terceira pessoa do singular. E um pouquinho de atenção, às vezes, com o je. Porque tem alguns verbos, poucos verbos, 2, 3, 4, 5, 6, não lembro quantos, mas que eles mudam aqui no je, na inversão. Mas não é foco. O foco principal é isso aqui. Isso aqui vai acontecer com todos os verbos. Então, vamos focar no mais geral, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou escrever chante. Chante-il? Não, né? A gente viu que isso não é bom. Não é bom. Não é bom? Não, porque é um encontro vocálico. Seria com o T, né? Aí vai colocar o T. Mas não seria mais fácil tirar esse I aqui, né? Nesse caso? Sim. Nesse verbo seria, mas não é o que acontece, Maria, tá? Nesse verbo poderia ser mais fácil. Mas não pode. Não pode. O que vai acontecer? O que é o padrão que a gente viu semana passada, colocar um T aqui, ó. Para ficar essa padronização do som til. Sim. Til. Chante-til. Chante-til. Né? No caso aqui do verbo chanter, poderia acontecer isso aqui, mas não acontece. Então, todas as vezes que a gente inverter aqui no terceiro plural, tem que ter esse T. Chante-t-elle? Chante-t-on? E isso vai acontecer com todos os verbos do primeiro grupo, né? Na terceira pessoa. Para começar, sim. Para começar com todos do primeiro grupo, por quê? Porque eles terminam com E sempre. Né? Nunca vai terminar com T, com outra coisa. Agora, outros verbos de outros grupos, é preciso ver se ele termina com... Aí pode até acontecer em outras... Não, aí vai depender se ele termina com vogal em outros casos. Mas, por exemplo, a gente vê que no plural aqui, que poderia acontecer essa dúvida no il e no L, nunca vai acontecer por quê? Nunca é uma palavra muito forte, mas a chance de acontecer é 0,01 do mundo. Por quê? Porque sempre termina com NT. Tá lá? Então, onde pode acontecer isso? É aqui. Na terceira, porque no NV nunca vai acontecer, né? No JT nunca vai acontecer. Aonde é onde sempre tem as pessoas com vogal? No il, no L e no on. Correto? Tá. Correto. Então, se tiver um verbo lá no il, no L e no on que termina com vogal, quando vocês inverterem, tem que colocar um T. Tá. Entenderam isso agora? Todos. E aí, no caso do verbo parler, que a gente tinha visto semana passada, porque aqui a gente viu uma possibilidade interessante, né? De tirar o E para ficar o T direto ali. Mas não é comum, né? Por exemplo, parle. Parle elle. Certo? Seria partel? Parle-t-elle. Isso. Parle-t-elle. Tá bom? Parle-t-elle. Isso. Então, o som que toda vez... Você não faz a liaison de par com o tel, né? Não sei do que eu tô falando. Parle-t-elle. É isso? Isso. Não é partel, tipo, junto. Ah, tá. Entendi o que você está falando, Maria. Ou, tipo,
Fica mais fácil se eu fazer com on. Então, ficaria parton ou ficaria parton? Tipo, uma palavra só. Ah, tá bom. Mas aí, Maria, o que você está falando é o seguinte: quando fica uma palavra só, porque normalmente o que você está falando é, por exemplo, aqui, ó. Tá? Por esse E aqui, como esse E já é fraco, ele só tá aqui porque ele tem que estar aqui, é como você fazer isso aqui, ó. Votre ami. Sim. Mas só acontece isso porque o final da outra palavra é o quê? Uma consoante. E quando você. Não aconteceria porque eu tô colocando T para exatamente não acontecer isso, né? E. Na verdade, Tipo, não. Na verdade, você está colocando T para acontecer isso. não, mas para acontecer isso com o T e não com as duas palavras, né? Entendeu? Tipo, o T junta com o L. Ah, sim, sim, sim. Para não ficar, Entendeu? por Não exemplo, vai ficar o parle elle. Parle elle. Isso seria, né? Sim, sim, sim. Isso, sim. Isso, porque. Parletelo? Não, se a Maria falou para não acontecer isso aqui, ó. Parlelele. Ah, tá. Tá bom? Para não acontecer isso aqui. Então, porque também. Porque tem que ter. Porque é o que eu tava falando. Semana passada era o seguinte: na inversão, tem que ter o hífen. Tem que ter um hífen. Então, se tem um hífen aqui, eu não posso fazer esse negócio aqui, ó. Poderia, professor, poderia, quando eles estavam criando a língua. Hoje já não pode mais. Uhum. Tá bom? Como pronunciaria isso? Aqui? Pare, Parlelele. 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 Então, é algo comum, né? Então, por isso que aparece esse T. Tá bom? Tá bom. Sim. Então, vamos fazer algumas... Vou botar uns verbos aqui. Não sei se ficou muito bom isso, não. E vocês vão me falando ele invertido. Eles invertidos só para a gente treinar um pouco isso. Eu vou botar alguns verbos? Não, vou perguntar, porque aí vocês também treinam os verbos. Marisa. Você. Caramba, não lembro nada de verbo agora. Peraí. Tá bom. Viajamos. Não, deixa eu falar invertido, não, porque é estranho falar em português invertido. Deixa eu ver. Nós viajamos. Envoyons-nous? Ça É isso? va, quase. Então vamos lá, eu vou falar em português. Nós viajamos, entonação, vocês vão fazer invertida. Então, não é, nous envoyons, é nós viajamos, Nous certo? voyageons. Hã? Nous voyageons. Nous voyageons. Uhum. E invertida é nous, voyageons. Ai, gente, eu nem sei mais falar. Voyageons. Voyageons, nous. Não é Voyageons isso? nous. Isso, agora sim. Voyageons nous. Ouais? Ça va? Uhum. Acho que sim. Uhum. Ela viaja, Maria? Viajons. Elle? Quase. Como é que é ela viaja? Eu não conjuguei certo. Uhum. Viager. Voyager. Voyager. O verbo Voyager. Não, o verbo é voyager. Aí tira o R e fica voyage. Voyage, elle. Uhum. Só que se eu falar voyage elle, o que acontece? Junta duas vogais. Isso, não pode. Voyage elle. Voyage. E aí vai ficar com o T. Voyage, elle. Isso, voyage d'elle.
Voyage. Ça Nossa, va? muito difícil, muitas coisas para lembrar. Para lembrar não é, mas é mais para processar, assim. Ah, meu Deus, eu tenho que processar esses dados. Né? Para lembrar, não tem problema. Você lembra que tem o T, certo? Sim, certo. Então, Tainá, a gente dança? No Dansons-nous. Ça va? Dansons-nous. É Dançam nu? invertido que é pra falar, né? Isso. Ah, tá. Então é isso. Não Ça é? va, ça va. Só que é interessante isso que vocês fizeram, tá? Tá interessante porque... Ô, Tom, Oi? não era para usar o on? Era também, mas... Olha lá, Ah, mas eu tô pode ser bonzinho. Oi? mas pode ser o no. Pode, porque o nu e o on têm a mesma ideia, né? Mas lembrando que o mais comum a gente falar é a gente, como em português, tá? A gente fala mais a gente que nós, tá lá? Mas quando a Tainá usou nu, também fugiu de um probleminha que é o que eu tô explicando para vocês, né? Uhum. Também é uma forma de fugir das coisas que a gente precisa resolver. Terapia. Tá, vá. Entenderam? Então, o que a Tainá fez pode ser não ter sido consciente, mas quando ela fala dançou nu, ela fugiu de um outro problema que foi quando eu faço a gente dança, ficaria como, Marisa? Já que eu Você está tirei falando da inversão? isso da inversão. Dom, som, tom? Dançam. Só dançom. Não. Dança, porque ainda é o dança. Tá. Só que eu não quero dance com on, né? Eu não quero dance com on. Então coloco o T para ficar danceton. Sim. Entenderam? Dom, sem tom. Danceton. Isso. Oui. Entenderam? Maria, Tainá? Sim, sim. A Marisa tinha falado isso. Sim, mas é que parecia danção, o dançom tom. Dançom. Uhum. Entendi. Entendeu? A pronúncia, não foi? Foi algo da pronúncia. Mas é que olha só, o que fica. Porque quando coloca esse T, eu acho que era até isso que a Maria estava falando aquela hora. Quando coloca esse T no meio, é uma pequena pausa que a gente vai fazer. Danceton, dança, tom. Dom... Ah, eu fiz o que a Maria falou Foi exatamente essa minha dúvida. Sim. Juntei tudo, não Isso. foi? Isso. Mas Aham. principalmente não colocou o T. Mas essa questão de juntar tudo, é vocês imaginando, porque está invertido, vou juntar tudo. Mas não, olha só. Esse E aqui não tem nada a ver com esse T. Não tem como etel. Sim. Aqui eu vou falar voyage, depois o tel. Voyage tel. Ça va? Sim. E a Tayana tinha feito uma coisa interessante. Ela falou assim, nu, dançou nu. Né? Ela estava pensando ainda. Mas é interessante isso. Por que é interessante? Porque é comum o francês falar o pronome antes, por exemplo. Je parle français. Toi, tu parles français. Mas para que é esse primeiro? O que vocês acham? Você pode repetir o primeiro? Vamos lá. Moi, je parle français. Toi, Tá. tu parles français. Nossa. A primeira que você está falando, que você está confirmando que você fala francês, e a segunda você está perguntando para outra pessoa se ela fala francês. É isso? Não é, presta atenção. Mas o principal é o seguinte, por que eu falo moi, je parle français? Por que eu falo moi? Para falar, para reafirmar que sou eu? Isso. Tipo, eu falo francês. Exatamente. Tá vendo? Uhum. Então, é comum o francês usar esses pronomes antes, moi, toi, lui,
Nu, vu, no caso do nu da sorte, que é igual também. Por isso que eu falei que é interessante. O nu, o vu, elle. Esses pronomes que a gente viu que usa só com preposição, né? Que é sozinho, sem verbo, moi, no moi nunca tem verbo. É igual mim. Mim nunca conjuga verbo. Né? Só que em português a gente usa eu. Eu sem verbo também, né? Eu dá para usar sem verbo e com verbo. Já o mim, nunca com verbo. Estão acompanhando? Sim. Sim. Mas então você usa esses pronomes para o que a Maria falou, muito melhor do que eu falaria. Como é que você falou, Maria? Eu falo francês. Não, mas a explicação que você tinha dado Para era reafirmar para que sou eu. reafirmar. Reafirmar que sou eu que está fazendo a coisa. Reafirmar quem está fazendo aquilo. Então, quando a Dainá fala nu, dançou nu, é para reafirmar que a pergunta da questão do nós. Entenderam isso? Que Sim. esse nu é a questão da reafirmação. O primeiro nu que ela usa é a reafirmação. E o dançou nu é a pergunta? Sim. Então não foi, claro que não foi pensando nisso, mas não estaria errado se eu perguntasse isso. Tainá, entendeu como que eu falo? A gente dança? Mais ou menos. Tá, então Do T ali, isso. dançam tom, foi um negócio assim? Uhum, claro. De novo, então. A gente dança. Direto seria on danse. Um dança. Isso aqui eu sei que tá tranquilo. Aí eu inverto. Dança. Tom. Isso. Mas se eu pensar só a inversão, sem saber ainda, sem ainda não ter certeza da regra, Maria, ficaria assim, né? Danse on, certo, Dainá? Sim. Só que nunca pode ter isso aqui, ó. Duas vogais. Não. Aí o que a gente vai colocar? Um T. Ah. Professor, de onde vem esse T? Da cabeça dos franceses. Não tem explicação. Danse, aí fica como danseton. Entendi. Entendeu? Isso vai acontecer em todas as coisas, o T? Não, só acontece aqui. Por isso a gente está trabalhando mais forte isso aqui. Em todos os outros, Tainá, você só coloca invertido mesmo, como você fez. Dançons nu. Uhum. Dansez-vous? Lembrei que eu não estou colocando aqui a interrogação, mas é porque é evidente, né? Uhum. Tá? A falta de interrogação é preguiça do professor, não é falta de vergonha mesmo aqui na cara dele. Aqui, ó. Você vai? Dans ce jeu, hein? Danses-tu? Danses-tu? Ouais, você tá lá na baladinha, né? Ah, danses-tu? Ouais. Tu danses? Ouais. Ouais. Tá bom? Só que quando eu falar a gente dança, sei lá, né? Fica meio. A gente dança, danseton, né? Tá bom? Então isso aqui vai automatizando. Quando vai acontecer esse T, Maria? Quando juntar duas vogais. Uhum. Todas No as vogais? on, il, não, é il, on e elle. Muito bem. São as únicas palavras que começam com vogal e podem acabar encontrando outro verbo que termina com vogal. Né? Nos outros não tem como. Não tem como. Certo? Todo mundo concorda que não tem como? Sim. Uhum. Muito bem. Um detalhe que às vezes pode acontecer, por exemplo, com o verbo pouvoir. Je peux, assim é direto. Je peux, eu vou perguntar com vontade. Je peux? Eu posso? Só que quando eu inverto ele, esse verbo aqui vai ter um detalhe. Ele vai inverter, vai ficar puis. Puis-je? 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 Tem explicação? Por quê? Não tem. Ah. Ótimo momento para perguntar que não tem. Não tem. Uhum. Aqui ainda, por que mudou? Possivelmente por uma questão de pronúncia mesmo. Uhum. Enquanto era, sei lá, poderia falar peut-je, peut-je, poderia, mas em algum momento eles não gostaram disso. Entenderam?
Sim. Mas esse aqui é o que eu lembro assim, de cara, que às vezes se você quiser fazer isso, faz. Professor, estava lendo uma música ou um texto mais clássico, ou eu vi alguma coisa que não estava invertido, mas não era uma pergunta. Eita, congela o professor, né? Que é o final da novela. Congela o professor, agora ficou naquele climão. O que acontece? Como no português. No português, temos uma letra de uma música muito, muito conhecida, muito conhecida, que é cantada por todas, eu não sei se hoje é mais, né? Mas era cantado por todas as crianças perante a bandeira, que é o chamado hino. E no hino tá cheio de inversões, né? E às vezes inversões até de posição, tal. Mas por que o hino é todo feito daquele jeito? Vocês sabem? Por que o hino não é feito de uma forma que é, sei lá, evidente? Como é que é? Ouvir as margens plásticas. Ouvir. Olha o patriota. Nem lembro mais do nome. Como é que é o hino, gente? Ouvir as margens plásticas. De um povo herói do Brasil retumbante. Ai, então não faz eu cantar esse hino. Esse hino desse país. A vergonha mundial. Sabe? Mas então, tem a questão de quem ouviram. Quem que ouviram? Aí a gente vai saber. O povo. Foi o povo retumbante? Não, foram as margens. Isso aí é outro papo, isso é aula de português, né? Mas tá lá. Então, o que acontece? O hino nacional ele é feito cheio de inversões, de sujeito, de coisa. Por quê? Porque a questão da poética. No campo poético, é aceito várias coisas. Inversão, sem sentido, várias coisas que surgem na poética, que é a graça da poética, porque o cara não trabalha com argila, ele trabalha com as palavras. Ele não trabalha com tinta e visão, ele trabalha com sonoridade, com letra, com fonética. Então, por isso que na poética é aceito tudo, né? Então, é comum na poética você encontrar no francês também. Puis-je, ça va? É que é difícil não fazer na entonação de pergunta. Mas aqui só vai ser usado, no caso, numa questão poética. Tá bem? O puis-je. Não, puis-je não, tudo. Danceton. Danceton seria dancemos, né? Quer dizer, a gente dança. Seria uma afirmação. No sentido de afirmação, pode ser usado num poema. Danceton. É que é difícil não fazer na entonação de pergunta, quando você sabe que é uma pergunta. Mas, no caso, se fosse uma afirmação, a gente teria que entender que dentro da proposta do escritor é uma afirmação. Entenderam isso? Sim. Ou não? Tainá? Entendi. Entendeu, Maria? Sim. Sim. O que eu expliquei então, gente? Alguém fala. Vai, Maria, explica. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, eu não entendi nada. Oi? Não entendi. Nada? Não, essa parte, tipo... Não entendi. Então fala, pode falar. Não, fala, tu ia falar assim, eu entendi tal coisa. Não, é porque você falou que essa inversão acontece, mas é que é isso que eu não entendi. Porque, tipo, você estava falando português, você estava falando francês. Que no hino tem essa inversão por X motivo. Porque eu achei que essa inversão não tinha um motivo, você só escolhia fazer a inversão porque você queria mudar a frase. Ok. Perfeito, viu? Vamos lá. Então, sim, na linguagem padrão do dia a dia, eu e você aqui, Mas aí eu e na você. pergunta, quando eu estou fazendo uma pergunta, eu já mudo. Inverter essa frase muda
a forma como eu tô falando, mas só na pergunta? É aí que eu me perdi. Tá, vamos lá. No dia a dia, gente, no dia a dia, eu posso falar diretamente. On dança? On Tá. dança? Ça va? Tá. Oui? Dia a dia eu posso falar isso, sem problema. A questão de deixar claro que é uma pergunta, isso é uma coisa para o raciocínio, por exemplo, em inglês, se a gente fala on dança, pode ser que a pessoa ache que você está afirmando, porque o cérebro dela está automatizado a inverter, lembra? Sim. Porque no inglês a pergunta é sempre invertida. Então, se você fala uma pergunta direta para um americano, mesmo ele falando francês, que ele já vai ter mudado um pouco o cérebro dele, talvez ele tenha uma certa dificuldade. Estão entendendo um ponto? Tá, entendi. Não tô Mas entendendo para a agora. gente do português brasileiro, do italiano, do espanhol, tudo vai direto, vai invertido, né? Entendi. No dia a dia. Agora, se eu inverto no dia a dia, automaticamente é uma pergunta, como em português. Tá. Somos nós brasileiros? Né? Como em português, se eu inverto, é uma pergunta. No dia a dia, de novo, repetindo isso, no dia a dia, no cotidiano, na linguagem standard, no registro comum, Tá. Formal. formal. Tá. Normal. É isso. Porém, estava lendo um poema, professor. E eu vi, porque na linguagem normal, formal, comum, cotidiana, mesmo tendo uma inversão, eu coloco uma interrogação. Certo, Marisa? Sim. Então, foi isso que você me perguntou. Já é uma pergunta. Por que eu coloco interrogação? Porque é comum. Porque é comum. Tá. Tá? E fica mais evidente ainda. É igual no espanhol. Eu expliquei que no espanhol, mesmo que tenha a gente que vem do português, está acostumado à interrogação só no final, fica mais evidente ainda quando eu coloco a interrogação no começo, invertida. Entendi. Só aquela coisa de reforçar, né? É como se fosse Uhum. um aditivo, né? Enfim. Estou lendo uma poesia e vejo lá uma palavra que eu sei que está invertida. Por que eu sei? Porque tem um hífen, porque eu Tá. identifiquei o verbo. No caso aqui, ó, e ele não está com interrogação. Mas espera aí. O professor falou para mim que quando está invertido é pergunta. Por que nesse caso aqui ele está afirmando invertidamente? Porque você disse que quando está invertida é pergunta no dia a dia, ou seja, na linguagem informal. Então, Formal também, formal e informal, as duas. formal e informal, mas tipo, Isso. linguagem que você fala normalmente. Isso. E já que está num poema, você pode ter feito isso para dar outra entonação, mas não necessariamente fazer uma pergunta. Isso. E aí, talvez. Isso. Nem é questão de dar uma outra entonação, ou. Mas significa que aqui é uma questão de estilo. Tá bom. Estilo. Só inverteu ali porque é o estilo do escritor. Ele queria fazer uma coisa diferente. Uhum. Entenderam? Entendi. Agora, melhor? Então, acho que o que eu tinha Bom. confundido é que eu não sabia disso. Tipo, eu achei que eu poderia inverter qualquer frase e não ia necessariamente mudar nada. Mas então quer dizer que se eu for inverter uma frase falando normalmente com o francês, ele vai entender que aquilo virou uma pergunta. Sim. Então tá. Mas para evitar a fadiga, vocês dois vêm do mesmo lugar, assim, mesmo lugar de fala. Você, não é porque se você fizer uma pergunta direta para ele, ele vai entender também, Não, sim, eu só queria entendeu? saber se, tipo, eu quisesse inverter uma frase só por inverter. Uhum. Aí viraria uma pergunta. Automaticamente ele sabe que é uma pergunta. Ok, tá bom, é E isso. também, Então, você só vai inverter a pergunta. É esse o ponto também. tá bom. Você não pode inverter uma afirmação no dia a dia, Entendi. entendeu? Tá bom. Então, uma coisa está ligada à outra. Tipo, dia a dia, eu só inverto pergunta. E se eu vou fazer uma pergunta, se eu não for fazer uma pergunta, eu não posso inverter. Certo? Tá, e qual que é a diferença de eu inverter uma pergunta, fazer uma pergunta sem inverter e fazer uma pergunta invertendo?
Nada. É o que você me perguntou semana passada. Nada. Então era exatamente isso que eu não tinha entendido desde semana passada e que agora eu tinha ficado mais confusa. É que eu tava te perguntando em relação a tudo, porque eu achei que eu poderia, tipo, sabe, eu poderia inverter frases afirmativas. Só que agora eu entendi Ah, que não pode. Era essa a minha dúvida. ça va. Ça va. Não, mas aí não é a questão da pergunta. A afirmativa não tem como ser uma pergunta, né? Então, aí eu não sabia que não tinha como. Então tá. Uhum. Tá bom. Exatamente. Ça va? Marisa, alguma coisa? Não, Ça va? Tainá? Não, tudo bem. Tá bom? Então, eu acho que sim, eu acho que sim. acho que tá lá. Então, assim, eu posso usar essas perguntas invertidas em um poema e que não precisa ser uma pergunta, não é isso? Uhum. Isso, a inversão num poema pode ser uma inversão por inversão mesmo. Tá, Só para inverter mesmo por estilo. tá bom, Porque, sei entendi. lá, porque acho bonito, porque acho, sei lá, acho que combina o N no final. Ou quero, por exemplo, vamos pensar numa poesia, quero fazer uma rima, né? On danse, vamos pensar aqui, ó, vamos pensar numa rima aqui. On danse, deixa eu pensar. On danse toujours. Francês é um labirinto. On danse toujours. Não, aí não vai dar certo. Francês é um labirinto. On danse toujours. Não, eu estou falando que francês é um labirinto, não a frase. Ouais. On danse toujours. On danse toujours. É que eu tô pensando em uma coisa que termina com on. Ça va. Dans le futon. Futon. Ça va? On danse toujours dans le futon. Ça va? On danse toujours dans le futon. On danse toujours dans le futon. Fica, então, a rima no começo e a rima no final, né? O que não é comum na poética. O que é comum na poética é as rimas sempre ter o final da palavra, Uhum. né? Então, como aqui o autor vai se usar dessa capacidade da língua de inverter para se aproveitar, aqui poderia ser um dos motivos, né, de a inversão. Dans ce ton, dans le futon. Olha como fica mais gostoso a rima dentro da poética. Uhum. Dans ce ton, dans le futon. O on nos dois finais. E não é uma pergunta, é uma afirmação. Dançamos, a gente dança no futon. Sabe lá todo mundo quer um futon? Sim. Sim. Só... Sei que Ai, não. não sabe não? É aqueles... É difícil definir do futon. É um colchão. É um colchão, é uma É almofada. um colchão. É que normalmente... Almofada. que tem uma produção um pouco diferente. A produção do futon, ele é diferente do nosso. O nosso é tipo com algodão, com Enchimento. enchimento. O futon é com várias camadas de pano. É uma costura. São várias Sim. costuras. É isso. Entendi. Então, o futon Obrigada. normalmente tem essa ideia de várias camadas, né? E ele é mais pesado Ele é também. bem duro. Bem o quê? Muito duro. 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 Mas ele é Isso é duro por verdade. isso, Maria, porque são várias camadas de tecido. Uhum. Sim, não tem estufamento, né? Isso. Mas é o hype, assim, do jovem hit. Só lá. Danceton, Tive danceton. muito tempo. Aqueles que tem E a uma... infância toda eu dormi nisso. Mas é aquele que dobra? Não, todos dobram, né? É, Mas é aquele que era. tem uma estrutura de madeira? Não, então, tinha um tatame embaixo, tinha um tatame embaixo, então, porque meu quarto era bem pequeno, então ele era meio que uma sala de TV também, porque eu dividia com as minhas irmãs. Então, a minha Aham. cama era um sofá. Então, tipo, eu dobrava a minha cama para virar um sofá em cima do tatame. Tava. Tem isso também. Todo futon que é grande, você consegue dobrar ele. Tipo, ele é muito maleável. Então, ele é também uma almofada. Então, ele é muitas Sim. coisas. Sim. É o comum, né? Porque no Japão é comum você dormir em cima daquelas casas de madeira. Então, o Sim. futon tem esse preceito também de produção, né? Também é o domínio o domínio da espuma também, né? A gente não deixa de ser um país que tem um domínio da espuma. A China, eles
A gente começou a dormir na espuma quando a espuma já era genérica, né? Eles estão dormindo no pano já há milênios. Falam que Né? faz muito bem para suas costas, se você se acostumar e O ficar. famoso colchão ortopédico, né? Que é só um pau e uma espuma bem fininha. Que aí não tem como você ficar assim, né? Porque meu colchão tá assim já também, ó. Tá assim. Sim, sim, total, total. Ça va, ça va, ça va. Entenderam a questão aqui, então, do ponto da inversão? Sim. Então, no dia a dia eu posso fazer inversão. Quando eu falei nada, e agora deixa eu me explicar melhor, porque o professor falou nada, e porque ele está dando toda uma aula agora sobre esse nada. Por quê? O nada, no sentido de nada para a gente que é português falando, que a gente é português, que a gente é brasileiro falando com o francês, entende, Maria? Então a inversão não nada. Mas nas nuances a gente debateu isso hoje, né? Nas nuances, quando você inverte uma frase, automaticamente você está indicando para alguém que é uma pergunta. Entendi. Mas, como também você falando com uma entonação de pergunta é uma pergunta, nada diferente, então, porque para a gente não é um esforço a mais. Agora, por Entendi. exemplo, alguém que veio do chinês e vai fazer uma pergunta em francês. Os chineses não têm esse costume de fazer a entonação de pergunta, como a gente. Então, se ele faz uma afirmação, ele quer fazer uma pergunta e faz direto, ele vai falar on danse. On danse. Ele não faz a entonação. Então aí, o que é a solução para ele? Inverter. Sempre inverter. Sim. Para ele faz diferença, porque na língua dele, de onde ele vem, não tem a questão da prosódia tão forte quanto a gente. Mais um ponto para a gente que está aprendendo francês. A gente não tem que se estressar muito com a inversão, porque é só um extra para a gente. Ok? Sim. A gente tem outras coisas para se ocupar, evidentemente. Mas aí, então, quando vocês verem na poética, a inversão, ela serve para dar estilo só. Que a gente viu bem aqui nesse haikai que eu fiz aqui. Eu não sei se é um haikai, tá, gente? Mas é pequenininho. Sabe? Eu não contei aqui as sílabas. Enfim. Savá, entenderam a questão também da poética? De poder se utilizar de uma coisa que é presente na língua? Savá. Com a plus. Então, a gente viu isso aqui semana passada. E mais um pouco hoje, um pouquinho mais geral. O que mais? Por que eu não posso usar a inversão junto com o SQ? Às vezes o aluno aprende o SQ e se pergunta, o professor falou que eu não posso fazer a inversão com o SQ. Cadê o negócio que eu estava fazendo? Por que eu não posso fazer? Porque o próprio SQ já é uma inversão. É uma inversão. Então aqui, ó, SQ. Como ele já é uma inversão, eu não posso fazer duas inversão. Então eu só faço uma. Essa primeira aqui, por já ser uma inversão, o que eu estou falando para o meu interlocutor, Maria? O que isso significa sem estar invertido? Não. Estando invertido, eu já estou indicando para o meu interlocutor, para a pessoa que eu estou falando, o quê? Você falou isso na aula passada. Que é mais. Isso, mas... Como que é a Mas palavra que você tinha usado? Isso, mas numa questão de dúvida, assim. Não, enaltecendo. É mais mesmo, é isso? Eu tô fazendo uma Isso. pergunta. Você gosta de chocolate? Aí você gosta mesmo de chocolate? Tipo, tem esse mesmo, esse a mais, para a pessoa refletir mais sobre a resposta dela. Parfait. Muito bem, nota 10 da aula passada. E dentro da aula de hoje, quando eu falo um SQ, o que a pessoa automaticamente sabe o que está vindo ali?
Com uma pergunta? Uma pergunta. Porque já tem uma inversão ali. Já tem uma inversão, entendi. Entenderam? Sim. Então, quando eu só posso usar o est que numa pergunta, porque já é uma inversão. E quando eu falo um est que, o que pode vir depois é só uma pergunta. Entendi. Entenderam? Então, quando eu falo on danse, fica para quem a responsabilidade de fazer a questão da pergunta? Não, na escrita fica fácil, né? Só tacar o interrogação. Na oralidade fica pra gente que tem que fazer a entonação. Ok? Entendi. Quando eu inverto, para quem fica o trabalho, a carga da questão de ser uma pergunta para a própria inversão. O que eu falo mais forte, mais baixo, para dentro, para fora, não faz diferença, porque aqui a estrutura gramatical indica uma pergunta. Né? E aí, por a pontinha da cereja, é botar a própria interrogação. Eu tenho uma meio idiota. Não existe isso. Existe sim. Não. Como seria numa frase se eu não tivesse colocado que, tipo, sem ter feito essa inversão? Como assim? Não sei explicar. Assim, nessa frase, Qual? eu fiz uma inversão já, certo? Porque o SQ já é uma inversão. Perfeito. Tira essa inversão. Ah, já tipo, secondância, seria que você queria falar? Secondância? Ah, entendi. Era isso que eu queria, sim. Secondância? Não, é comum. Zero comum. Entendi. É zero comum. Tá. Tá? Então, Tá, então tem que uma inversão necessária. A outra não é necessária, essa daí é. essa aqui é obrigatória. Por isso que é bom aprender isso aqui como ESC direto já. Entendi. Não Tá ficar bom. pensando que eu ensinei para vocês que é uma inversão já, porque eu acho interessante todo mundo saber de onde vêm as coisas. Mas Tá bom, tá bom. é comum você aprender só que como ESC. ESC. Ça va? Até sua. Ça va? Tá Entenderam? bom. Então, nesse aqui já está automatizada a pergunta. Também um chinês poderia usar o ESC direto também. SQ. Só que aí a pronúncia, as perguntas dele sempre ia ficar assim, nossa senhora, esse cara, né? Tudo ele meio que duvida, tudo que... Est qu'on danse? Est qu'on danse? Tá bom? Entenderam? Então, por isso que eu não posso usar o S. Ah, professor, e o que eu tô entrando no SQ aqui? Que não pode misturar o SQ com inversão, porque eu vou ter duas inversões. Então, é proibido duas inversões. Est qu'on danse-t-on? Vixe, mas como você fala isso? Danse... Certo? Isso. Est qu'on danse-t-on não pode seguir nunca, tá? Proibido. Fica aqui só como um experimento. E no caso, se fosse eu, poderia ser est-ce que je danse? Est-ce que je, para dentro, je... Pode ser? Claro, est-ce que je danse? E est-ce que je peux? Est-ce que je peux danser? Est-ce que je peux danser? Ah, tá. Pode também ser. Pode. Tá. Só que você falar... se você falar je peux danser... Não sei. Mas, tá bom. Mas por que você... Tá bom. Não, é só para saber se pode ou não pode. Ça va. Mas... De tentar descobrir. Ça va. Se você falar je peux danser, porque aqui é meio que ninguém tá dançando, será que eu posso dançar? Mas se você quiser ser mais enfática nessa pergunta, você pode falar est-ce que je peux danser? Porque ninguém tá dançando, mas será que est-ce que je peux danser? Parce que je veux bien danser. Oui. Ça va. Oui. Tout le monde veut danser, ça va.
Ça va, tranquille. C'est bien compris ça? Je fui. Ça va. Tu veux dire Ai, que tu es fou? então, eu fico louca para falar. Ça va, je suis folle. Não Ça va. sai. Non, ça Je va. fui parler. Ça va, Je ça va. fui parler. Oui, ça va. Mas em algum momento vai sair, não vai? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu peux dire, eu fico louca. Je reste, ouais. Ou je deviens melhor, que é o verbo devenir, eu me torno louca, mas aí, né, enfim. Je deviens fou pour parler. Je deviens fou pour parler. Oui, mais ça va, il faut parler toujours. Très bien. Bom. Ça va tout le monde? Bien compris, tout? Bien compris? Oui, merci. Ça va. Então, com isso a gente termina a questão das perguntas em si. Tá bom? As outras são fáceis, né? Qui, quoi, qu'est-ce que tu as fait? Tá bom? Kelly também entra aí também? Quel, oui, quel, auquel, o qual, auquel, ou qual, quelque. Tá bom? Mas tá bom. Acho que deu para dar uma... Oi. Será que você podia passar alguma atividade pra gente? Posso? Vocês querem atividade? Faz atividade. Não, alguma coisa, enfim, não sei se todo mundo quer, mas é porque como a gente só tem uma aula por semana, fica mais fácil para ter alguma coisa para direcionar. Claro, com certeza. Então, eu passo sim. Aí pode ser opcional, enfim. Tá bom, é opcional. Eu tô sendo a chata pedindo mais coisa. Que eu já faço. Tá. Eu posso ficar com o meu que eu já faço? Claro, pode fazer o que vocês quiserem. Mas posso passar sim. Mas lembrando que é para fazer, hein? Não, Faça. E depois eu tenho que corrigir. Tá bom? Tá bom. Tô te dando mais trabalho. Não. A ideia é que se você quer fazer, a gente faz. Eu também quero pedir algo. Pode pedir. Você vai colocar as aulas lá? Estão lá já. Não tá não. A última que você colocou foi do dia 25 do mês passado. É o quê? Peraí. Foi a última aula? Aquela não foi, não. Acontece o seguinte, às vezes, quando eu passo música, isso eu estava percebendo, né? Quando eu passo música, o site bloqueia o vídeo, eu acho. Mas eu não passei nenhuma música, então não sei do que eu tô falando. Peraí, deixa eu ver aqui. Quarantaine de francês. Não, peraí, cadê? A última tu diz o quê? A última aula foi... A última, dia 15. Aqui eu vi tá no dia 25. Então tem isso também. O professor, às vezes, coloca 2, 3 aulas de uma vez. No caso, eu coloquei uma só. Mas o que aconteceu, Marisela? Ela tá ali, só que ela tá em cima da penúltima. Ela tá com uma penúltima aula. Deixa eu arrumar isso aqui. Ela tem a dia 25 e tem a 15 do 4. O professor colocou certo e a aluna não... Não, mais ou menos. Mas vou dar um boi para os dois. Porque, tá bom. Quando eu faço isso... Não, eu vou lá e normalmente e organizo. Mas aqui eu tenho que entrar dentro da playlist, quer ver? Mas tá lá sim, tá? É dia 15, tá com a data ali. Quando tava com o número é mais fácil, né? Mas tudo bem. Eu comecei a botar com data, que é mais fácil para mim organizar também. Uhum. Nossa, tem um monte já, né? A gente tem quase 1 ano, 2 anos já, né? 1 ano. 1 ano já, né? Não, mais de quase 1 ano, 1 ano e pouco já. Não, vai fazer. Vai fazer? Como? Deixa eu ver aqui na primeira playlist aqui, ó. Porque eu fiz 2 playlists. A gente já fez 1 ano, eu acho. Já. Calma aí, eu tenho meu caderno. Ai, também. Deixa eu ver quando foi nossa primeira aula. Aula 2 foi dia... A gente nem
comemorou. Aula 1 foi dia 22/4. Olha hoje! Um ano hoje. 22/4? Foi exatamente a primeira aula, quando você passou o conceito do curso, Muito forma bem. da aula, tudo. Uau, Cadê? é hoje. Maria, que tudo! Que tudo! Parabéns para vocês. Eu tenho meu caderno organizadinho. Parabéns de vocês terem chegado até aqui. Né? Fico muito feliz de vocês e do desenvolvimento que vocês tiveram até aqui. Parabéns. Eu A gente assisti. agradece, Tom, pela Obrigado. paciência. Nossa, Isso. sim, com certeza. Eu estava assistindo um filme, enfim, eu estava lendo legenda, né? Mas foi muito legal, tipo, pelo menos ter uma ideia do que as pessoas estão falando. Isso já é muito doido. Isso é muito legal. Muito legal. Deixa eu ver. Obrigada, Tom, Que realmente. isso? Foi ótimo. Ah, é verdade, na aula 2, olha quem me aparece. Tá vendo, Maria? Olha, sou eu. É você, há um ano atrás. Muito bem. E aí depois... Meu cabelo tá igual de novo, porque eu cortei, né? Mas... Nossa, salvar. Começar a ver essas coisas que dá emoção. Tá, lá. Merci beaucoup, mes enfants. Hoje é isso. Nos vemos semana que vem. Vou mandar a atividade lá no grupo. Mas Tá bom. obrigado a fazer a Maria, tá? Mas façam sim, façam. Eu vou pensar numa atividade mais geral. Esse material tem um caderninho de exercícios. Eu vou procurar ele para mandar para vocês. Vocês podem fazer também, ir fazendo também. Mas para recuperar. Mas também acho que depois que a gente terminar essa fase aqui, em geral, eu vou começar outro método. E aí a gente começa bem certinho. Ok? Tá bom. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Nós. Parabéns Tchau, para tchau. nós. Très bien. Super. Félicitations.